morte. A Bíblia diz que agora Davi passou a viver debaixo da condenação do seu pecado. E a Bíblia diz que agora o Senhor falou para Davi: olha, Davi, o teu pecado tu fizeste no oculto, mas eu vou tornar visível aos olhos de todo Israel, para que tu saibas que o Senhor falou contigo. Eu ferirei com espada a tua casa, a espada estará perpetuamente sobre a tua casa. O que o Senhor estava querendo dizer para Davi: não pense que porque você é rei, que você pecou, que eu vou deixar passar de mansinho. Não. Ei, querido, pecado tem consequência, pecado tem consequência, pecado tem consequência, pecado tem consequência. A espada ficará perante a tua casa. Davi pensou que iria passar por aí, pastor Miguel. A Bíblia diz que Urias morreu. Ele conseguiu montar a emboscada para Urias, matou Urias, e agora depois que Urias morreu, ele trouxe Betseba para morar com ele. E a Bíblia diz que Deus feriu a criança que Betseba havia gerado. E a Bíblia diz, queridos, eu acredito que enquanto Deus estava tocando em Davi, ele não sentiu, mas quando Deus tocou no filho de Davi, Davi veio sentir na sua alma o seu pecado, a consequência do seu pecado. A Bíblia diz que chegou a notícia até Davi: olha, a criança que Betseba está gerando, apesar de ser fruto de um pecado, está doente, Davi. A Bíblia diz que Davi se entristeceu de tal forma que ele ficou por mais de 7 dias sem se alimentar. A Bíblia diz que Davi agora passou a jejuar e a chorar. A Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes, se vestiu de cinzas e passou a chorar e a lamentar, dizendo: pequei contra o Todo-Poderoso. Deus, não fira a criança, se possível fira a mim, mas não fira a criança que tu deste a Betseba. Só que a Bíblia diz que, para temor e para surpresa de Davi, a criança veio a falecer. E quando a criança veio a falecer, a Bíblia diz que os servos de Davi ficaram com medo de lhe entregar a notícia, dizendo: não, se pelo fato, quando ele soube que a criança estava doente, ele ficou por muitos dias sem se alimentar. Imagine quando chegar a notícia para ele que a criança morreu, ele vai desfalecer junto com a criança. Aí eu acredito que foram, a Bíblia diz que eles foram até o local que Davi se encontrava, só que eles não tinham coragem de dar a notícia para Davi. Aí eu acredito que ficava mais ou menos assim: não, eu vou primeiro, não, tu vai. Eu vou primeiro, não, tu vai, eu vou primeiro. Eles olhavam para Davi com compaixão de Davi. Ei, querido, presta atenção, ó, a mensagem aqui dentro, não é lá fora, não. Não, eu vou primeiro, não, você vai. E a Bíblia diz que naquele negócio, aquele coisa, vai, não vai. Davi percebeu algo estranho. Davi disse: não, pode me falar que a criança morreu. Eu sei que a criança morreu. Não precisa ter medo de me contar, pode falar. Aí a Bíblia diz que o servo disse: sim, Davi, realmente a criança morreu, consequência do teu pecado. Aí sabe o que foi que Davi fez? É o que nós vimos lá no capítulo, no versículo 21. A Bíblia diz que quando eles chegaram dizendo: olha, Davi, a criança morreu, a Bíblia diz que Davi se levantou, foi para a mesa e comeu pão. Aí ele disse: oxe, Davi, o que é que está acontecendo? Quando a criança estava doente, tu chorou, jejuou, lamentou, e agora que a criança está morta, tu se levanta para comer pão. O que é que está acontecendo? Ele disse: enquanto estava doente, eu jejuei e chorei para que Deus tivesse misericórdia e não matasse a criança. Mas agora que Deus levou o fruto do pecado, eu me levanto e vou comer pão. Sabe o que foi que Davi fez? A Bíblia diz que Davi se levantou. No capítulo 20, Davi se levantou
vai pensando que cai, que peca e que Deus vem lá, vai usar alguém, mas ele não levanta. Queridos, não. Davi se levantou. E o Senhor havia prometido a Davi: nunca mais eu vou ferir o ventre de Betseba. Betseba jamais voltará a dar luz. E mesmo assim, Davi se levantou, mudou de vestes, se ungiu, entrou no templo do Senhor e o adorou. E quando Davi entrou no templo para falar com o Todo-Poderoso, Davi faz uma oração que moveu o coração de Deus. Nós encontramos no Salmo 51 ele dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amo a verdade do íntimo, do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Enquanto Davi se lavava, ele dizia: purifica-me com sangue, purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que eu. Faze-me ouvir o júbilo, faze ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Aí ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. E ele disse: torna para mim a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. A Bíblia diz que quando Davi se levantou, ele entrou no templo. Eu acredito que era Davi se lavando e dizia: Deus, purifica-me com sopro, purifica-me com sopro. Ele trocou de vestes, ele disse: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e sincero, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Ele estava dizendo: Deus, o Senhor pode tirar de mim uma criança, o Senhor pode tirar de mim uma esposa, o Senhor pode tirar de mim o teu reinado, o meu reinado, o Senhor pode tirar de mim os meus servos, o Senhor pode tirar de mim os meus soldados, o Senhor pode tirar de mim o que quiseres, mas não retires de mim o teu espírito. Entenda nesta manhã, querido, entenda nesta manhã que você depende dele, entenda nesta manhã que você precisa da presença dele. Pode passar o mundo, pode passar o pecado, a concupiscência, mas não perca o Espírito Santo, não perca a essência do Espírito, não perca a essência do Espírito. Aí a Bíblia diz, lá no Salmo 51, que é um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus, e que um quebrantado coração move o coração de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor desceu uma unção sobre Davi, derramou o sopro santo, o óleo santo. Aí a Bíblia diz que agora Deus vem levantar Natan e disse: olha Natan, olha Davi, a tua
te dizer: o Senhor te levantou.